Boa noite, telespectadora ali de casa. Hoje o nosso programa Beleza com Atitude é um programa extremamente especial, pois ele fala de algo que é extremamente preocupante hoje e, infelizmente, os casos aumentaram segundo os dados, né? Que depois eu vou apresentar para vocês. Feminicídio, violência contra a mulher. E para este assunto eu trouxe ela, que é delegada de Polícia Regional da 23ª Delegacia de Polícia do Interior, a delegada Sabrina Defeite. Falei certo? Exato. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar disponibilizando o teu tempo, que eu sei que devido ao teu trabalho é extremamente corrido e está vindo aqui dar um pouquinho de suporte, ou posso dizer uma esperança, né, para muitas das nossas telespectadoras que estão assistindo. Porque, infelizmente, delegada, segundo os dados, né, o Brasil registrou 1.450 feminicídios em 2024, né? 12 a mais que no ano anterior. As pessoas podem dizer, são só 12, mas não, né? São 12 mortes e esse número pode vir a crescer. E hoje, nesse bate-papo, a gente gostaria de começar, né, no tema feminicídio, a primeira pergunta. Porque as pessoas ali de casa, muitas mulheres acham que o feminicídio muitas vezes é culpa delas, né? Ou temos o próprio machismo, por que ela não denunciou, por que ela não fez isso? Mas a gente não está no lugar da outra pessoa, então tem que haver empatia e entendimento. Quais são, na sua opinião, as principais causas do feminicídio hoje no Brasil? Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão sensível, né? E que, conforme tu disseste, tem aumentado no Brasil inteiro e é um dado que nos preocupa muito, em razão de todo o entorno que esse tipo de crime envolve, né? A questão dos filhos, a questão de deixar crianças órfãs, a questão de fazer com que crianças cresçam nesse ambiente violento. Então, tudo isso são questões que estão vinculadas ao feminicídio e que nos aterrorizam muito quando se fala nesse tema. As causas do feminicídio, elas são complexas e são de diversas linhas, né? Sim. Tem a questão financeira, que muitas vezes prende a mulher naquele relacionamento abusivo. Tem a questão, eu sempre digo, quando me perguntam sobre esse assunto, a tendência das mulheres, principalmente, é encontrar o príncipe encantado, Sim. casar, construir uma família e ser felizes para sempre. Então, em algum determinado momento que elas se deparam com uma situação que não corresponde àquela expectativa que elas têm, romper aquele vínculo se torna muito difícil. Por questões emocionais, por dependência emocional. Além da financeira, a emocional. Outra causa que é responsável pelo feminicídio é a questão de que, infelizmente, ainda hoje, em 2025, vivemos em uma sociedade muito machista. Exato. Mesmo hoje, tendo mulheres em posições de comando, de chefia, para uma parcela masculina da população, isso causa estranheza, causa revolta, e muitas vezes aquele homem que se depara com uma mulher independente, e muitas vezes até o casamento se dá por ela ser independente, por ela ser bem-sucedida, mas muitas vezes ele não consegue sustentar o peso dessa relação. Ele se acha inferior, muitas vezes, né? Mas ela ganha, por exemplo, um exemplo muito prático que existe. Salário. Ela está ganhando mais que eu. Exato. Ela tem um cargo maior que o meu. Ou ela tem maior reconhecimento que o meu, ou ela chama mais atenção que eu. E por mais que isso, num primeiro momento, possa ter atraído aquele homem, iniciado uma relação,
para muitos, em algum momento, causa um desconforto. Com certeza. E em virtude de... E daí também tem questões internas do casal, né? Tem casais que resolvem problemas conversando, outros resolvem de uma forma mais agressiva, e isso muitas vezes acaba levando ao feminicídio. O feminicídio. Então, assim, são inúmeros fatores que contribuem para que esse tipo de crime ainda continue existindo e sendo muito frequente no nosso país. E existem tipos de feminicídio, né? Eu não sabia isso, eu fui dar uma lida para poder te entrevistar e estar dentro do assunto. Existem tipos de feminicídio. A maioria das pessoas acha que o feminicídio é aquele onde existe o agressor e ele mata a mulher, né? Mas existem outros tipos. Tu poderia explicar para nós? Feminicídio é um termo que foi dado pela lei de 2024. Até então, a morte de uma mulher causada por uma questão de gênero era tida como uma qualificadora do homicídio. Ah, tá. A partir de 2024, foi aprovada uma lei onde o feminicídio se tornou um crime autônomo. E hoje ele é o crime com maior pena no nosso Código Penal. Olha só. A pena prevista é de 20 a 40 anos e é um crime que é hediondo, é considerado hediondo. É um crime, como eu disse, autônomo. Sim. Deixou de ser apenas uma qualificadora no crime de homicídio. Olha que interessante. Um ponto para nós, né, mulheres? Graças a Deus. Sim, isso muito se deve a anos de luta das mulheres, rompendo barreiras, incentivando as denúncias, fazendo barulho, literalmente. Como quase todas as questões, conquistas de nós mulheres. Todas, o próprio voto, o próprio direito de ir para o mercado de trabalho sem autorização do marido, todos os direitos conquistados por nós mulheres foram na base da luta e na base do barulho. Exatamente, né? E eu acredito que vai continuar assim. Graças a Deus as mulheres assim, elas estão se movimentando, elas, vamos falar assim, num vocabulário, né, mais esdrúxulas, estão dando a cara a tapa. E muitas mulheres nós estamos vendo em cargos, tanto dentro da política quanto em outros cargos, que antigamente jamais se imaginava tendo uma mulher lá, né? E isso é colocar, não é se impor, mas sim se pôr no seu devido direito. Sim, mas infelizmente, mesmo a gente estando atualmente rompendo barreiras, nosso caminho, infelizmente, ainda é muito lento. Tu referiu a questão dos políticos, né? Mesmo a gente sendo uma parcela bastante grande da população, ainda encontramos poucas mulheres envolvidas na política. Tá? E quando elas estão lá, não raras às vezes, elas chegaram através do voto masculino. Exato. Isso é um ponto bem importante que você colocou, delegada, porque normalmente eu acho assim meio controverso, mas tem muitas mulheres que gritam por direitos e quando tem uma mulher e um homem, elas votam no homem e não na mulher. Eu busco sempre votar numa mulher, claro, estando dentro dos meus ideais e tudo mais, mas eu acho assim, a gente quer ter uma representante nossa lá, né? Com um olhar feminino, exatamente, né? Que faz toda a diferença, e né? isso fez com que nós conquistássemos, inclusive, uma licença maternidade maior que nós não tínhamos, sabe? Então, a importância da mulher participar da vida política é muito relevante, porque há conquistas que nós mulheres precisamos ter e que elas só são possíveis com um olhar de mulher para mulher, como se diz. Exato. Porque aquele homem que está lá para votar, para tomar aquela decisão, muitas vezes sequer consegue enxergar a necessidade da presença de uma mãe por mais tempo junto àquele filho. E eu acho que a gente futuramente talvez consiga avançar para ainda mais, como países da Europa, que é uma escolha do casal. Sabe? É uma escolha. Eu
eu tenho direito a 8 meses de Sim. licença, um ano, tá? O casal de comum acordo decide Que quem legal. quer permanecer ali e quem quer voltar para o mercado de trabalho. E isso passa pela questão financeira, mas passa também pela aceitação do homem, de que ele vai ficar em casa cuidando do filho e de que a mulher tem o direito de voltar para o mercado de trabalho. Olha só, é uma esperança lá, né, no fim de tudo, mas existe uma esperança. Eu sempre digo que a gente tem que ter fé e tem que acreditar. E falando nessa questão de ter fé e acreditar, muitas vezes a gente ouve coisas assim, ai, mas eu não vou lá denunciar, porque não vale a pena. Quando eu ver, eu vou lá denunciar, daí eles vêm aqui, bate, a polícia, né, no caso, bate na minha casa, ou ele ganha um documento, enfim, quando vê, falando num vocabulário bem esdrúxulo para as pessoas entenderem. E aí, quando vê, ele está me batendo de novo e pior. Né? Mas não é assim que funciona, né, Daiga? Essa questão do registro, é importante ressaltar que é de extrema importância que a mulher que se vê num ambiente violento, de violência doméstica, e essa violência, é importante que se diga também, ela não precisa ser necessariamente física. Há outros tipos de violência que são tipificados no nosso Código Penal e que levam à responsabilização do agressor. São ameaças, são violências psicológicas, são violências patrimoniais, tá? E que são previstas na nossa legislação e que permitem que a mulher procure uma delegacia de polícia e peça ajuda. Primeiro ponto, então, é muito importante que a mulher procure ajuda. Porém, a gente sabe que há questões que muitas vezes escravizam a mulher e impedem ela de procurar ajuda, que é o que a gente referiu. Questões financeiras, às vezes, questões de não ter para onde ir com os seus filhos. Muitas vezes, e daí isso é mais comum até na mulher aquela que é esclarecida, tem para onde ir, consegue se manter, mas ela tem a vergonha social que é de procurar ajuda numa delegacia de polícia e dali a pouco está sendo debochada pelas amigas, está sendo debochada pelo marido no grupo de amigo deles, e que muitas vezes freiam essa coragem de procurar a delegacia e procurar ajuda. Então, essas campanhas, esse barulho que a gente diz que as mulheres têm feito, é extremamente importante para romper essa vergonha, romper esse medo de procurar ajuda, entrar numa estatística e fazer com que o Brasil enxergue o feminicídio, a violência contra a mulher, como uma questão relevante e importante. Nossa, muito legal, né, gente? Nós vamos agora para um rápido comercial e já voltamos aqui com o Beleza com Atitude.